Bom, nós vamos começar aqui a nossa aula de patrística também e hoje vamos falar sobre Orígenes. Orígenes, que é da cidade de Alexandria, no Egito. Vocês lembram que a gente falou sobre Clemente de Alexandria e agora nós vamos falar sobre Orígenes de Alexandria, tá bem? Então, Orígenes Adamânico provavelmente nasceu em Alexandria, no Egito, em cerca de 185 d.C. e morreu em Tiro, em cerca de 254. Seu primeiro mestre na fé cristã foi seu próprio pai. Na escola, seus mestres foram Clemente de Alexandria e provavelmente Amônio Sacas, o qual também foi mestre do famoso filósofo teólogo neoplatônico Plotino. Então aqui começa. Vamos lembrar que o Egito era uma capital platônica. O platonismo tinha chegado lá no Egito, em Alexandria, e Alexandria recebeu esse nome por causa de Alexandre o Grande. É ele que fez a helenização do Egito, e com a helenização veio a doutrina de Platão, o platonismo. E lá você tinha um judeu importante chamado Filo de Alexandria, e o Filo pegava o Antigo Testamento, que os judeus não chamam de Antigo Testamento, pegava os escritos dos profetas e, ao invés de Filo interpretar ele literalmente, Filo interpretava alegoricamente. Ele queria saber o que aquilo significava, o que significava Moisés, o que significava a peregrinação no deserto, o que significava o tabernáculo. Era assim que Filo ele interpretava. E Filo utilizava a metodologia do Platão, do platonismo. Os mestres cristãos como Clemente de Alexandria e Orígenes também fizeram isso. Versados em filosofia, versados em platonismo, eles começaram a utilizar o platonismo para interpretar o Antigo e o Novo Testamento, a Velha Aliança e a Nova Aliança também. Essa aqui é a finalidade. E Clemente de Alexandria foi um grande mestre, mas o Orígenes conseguiu superá-lo. Era uma época de perseguição aos cristãos, e por causa disso o Orígenes resolveu que ele ia ser mártir também. Ser mártir naquele tempo não é como no nosso tempo, que a gente corre da cruz, né? A gente corre do martírio. Morrer, por que morrer, né? Se eu posso continuar vivendo. Ser mártir naquele tempo era uma glória. Havia uma teologia que era a teologia dos perfeitos, e essa teologia dos perfeitos dizia que se você recebesse um batismo de sangue, você era glorificado na hora, você era beatificado. Todos os mártires não tinham que ir para purgatório, não tinham que ir para um estado intermediário. Os mártires eram imediatamente glorificados, e esse ensino que havia entre eles encorajava o martírio, e Orígenes queria ser martirizado. O pai dele foi martirizado, o pai dele morreu martirizado, e ele era um jovem, ele também queria ser martirizado. E uma vez os soldados romanos vieram com muita brutalidade na cidade, e ele foi enfrentar os soldados, só que a mãe dele pegou e segurou ele e escondeu as roupas dele para que ele não saísse nu no meio da rua. Era uma indignidade para um cristão andar nu, não era digno. Ele não podia morrer como mártir, mas morrer como um mártir louco, né? Por isso ele acabou não saindo de casa. Mesmo assim, ele fez um voto de castidade. Ele resolveu que ele não ia se casar. Voto de castidade. Você tem aqui duas teologias que estão naquela época. Uma que é a teologia do martírio e a outra que é a teologia da castidade. E como que ele ia manter a castidade? Ele resolveu se castrar. Ele pegou o texto de Mateus, onde o Senhor Jesus fala que alguns, por amor do reino de Deus, se fazem eunucos. Uns nascem assim, outros se emasculam, outros se castram. Orígenes, ele aceitou a emasculação, ele se castrou e não se casou. Dedicou-se então à vida celibatária, à vida ascética e à vida de alta reflexão teológica, uma alta mesmo. E como ele era dedicado exclusivamente a isso, não tem como, ele ganhou notoriedade. E ele pensava de uma maneira tão avantajada, tão agigantada, que amedrontava as pessoas.
e ele acabou sendo considerado um herético por causa de alguns dos ensinos que ele trouxe. Eram ensinos muito agressivos, eram ensinos assim emancipadores. Eu vou passar apenas alguns deles aqui para vocês, tá bom? E ainda lembrando que a gente está usando a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. A teologia alexandrina. Esse título refere-se ao tipo de interpretação platônico-cristã e ao corpo de ideias que caracterizavam os ensinos de Orígenes e de Clemente de Alexandria. Um dos principais elementos dessa interpretação era a visão simbólica do universo físico. O método alegórico diz o seguinte: Deus só fala por parábolas. Bem, Deus não fala conceitualmente, Deus não fala discursando, Deus fala por sinais, por metáforas, por parábolas, por simbologia. Tudo é simbólico. Essa é uma metodologia. Então o céu é uma metáfora, a terra é uma metáfora, as árvores são metáforas e os oceanos são metáforas também. Os seres humanos são metáforas e os animais são metáforas. Tudo é metafórico. Nada é o que realmente aparenta ser conceitualmente, pelo discurso. É nessa escola que você está, junto com Orígenes. E disso aí vem algumas interpretações que são assim radicais. Quando a gente fala de uma interpretação radical, é por causa que ela não é ortodoxa. Ela não é ortodoxa. O que é uma interpretação ortodoxa? É aquela que a igreja pensa mais ou menos igual. Isso é a interpretação ortodoxa. Todos os cristãos pensam mais ou menos igual. Pega a Bíblia, o fruto não cai muito longe da árvore, é mais ou menos isso. Interpretação ortodoxa. A interpretação de Orígenes não era assim, ortodoxa. Ele era um homem um livre pensador cristão. Não tinha amarras para ele. Não tinha amarras. E aí vem a primeira interpretação dele, radical e difícil de aceitar enquanto cristão. Ele falava sobre a pré-existência das almas. Platão já havia dito isto. No platonismo já havia esta ideia. No espiritismo também tem esta ideia. E aí essa aproximação com a doutrina platônica é que nos preocupa. O que é a doutrina da pré-existência das almas? Deus criou as almas e os anjos no mesmo tempo, antes de criar o mundo, antes de criar a terra, antes de criar vida na terra. Deus criou os homens e os anjos, homens e anjos. Criou onde? Criou os homens no chamado mundo original, mundo original. Esse mundo original, ele é um mundo perfeito. Ele é um mundo sem retoques. Ele já está pronto. Então ele foi criado perfeito assim. E lá Deus criou os anjos perfeitos também e criou os homens perfeitos. Mas aconteceu uma rebelião de anjos no mundo original. Os anjos se rebelaram. Em que consiste a rebelião dos anjos? É a busca da independência e da autonomia. Não ser dependente de Deus e não ter que dar satisfações a Deus. E os anjos pecaram um a um. Não houve tentação sobre os anjos. Não houve um diabo que tentasse os anjos. Cada anjo caiu por si mesmo. E como estavam convivendo com as almas humanas, o mesmo aconteceu com as almas humanas. As almas humanas também caíram por si mesmo. Qual foi a queda das almas humanas? Elas estavam em busca de personalidade. Esse foi o pecado das almas. Como assim personalidade? É porque era todo mundo igual. Uma comunidade de irmãos, todo mundo parecido. Tudo gêmeo. Tudo gêmeo. Não havia personalidade. Você se confundia com a outra pessoa, não como um louco, mas não tinha aquele negócio de eu tenho. É tudo nosso. É tudo vosso. É tudo pertencente a todo mundo. Uma espécie de comunismo. E as almas desse mundo original passaram uma eternidade inteira convivendo com essa monotonia, monotonia. Mona de um, tonia de tom. Então esse mundo original é um mundo monótono. As pessoas se parecem, pensam igual, falam igual, adoram a Deus com o mesmo cântico,
não tem personalidade. E essa falta de personalidade causou uma revolta nas almas. E essa revolta constitui-se no pecado original. O que significa? Significa que o pecado original ele não é aquele do Jardim do Éden. O pecado original aconteceu na pré-existência, no mundo original. E é pecado a pecado. Cada um pecou o seu próprio pecado. Adão não é o culpado pelo pecado de todos. Muito pelo contrário, Adão também se rebelou contra Deus. Ele não foi o primeiro, ele só foi mais um que se rebelou. E Deus também criou os outros mundos. Além de Deus haver criado o mundo original, Deus criou o mundo cópia, ou o mundo sombra, bem, que é a terra. O que é a terra? A terra é a sombra do céu. Tudo aqui é sombreado. Aqui nada é verdadeiro, nada é permanente. Tudo aqui é fugidio, escapa da mão, tudo. E as almas, elas queriam experimentar a personalidade, que é uma liberdade. Os anjos também queriam experimentar essa liberdade. E a diferença entre os homens e os anjos são os atributos. Os anjos têm atributos que os homens na eternidade não tinham. Então, atributos são qualidades, são poderes que eles têm, que os homens não tinham. Os homens têm um atributo que é o atributo da sabedoria. Os anjos têm outros atributos: velocidade, força, inteligência. Inteligência não é sabedoria. Então, os anjos têm outros atributos. Chegou o momento que esta rebelião das almas ocasionou o quê? A queda. Aí aconteceu a queda. E com a queda, o que faz Deus? Então, Deus vai mandar o homem para o mundo das sombras, vai mandar o homem para o mundo que não é original, o mundo cópia, o mundo xerox, o mundo das provações. Esse mundo aqui é o mundo de provações. Aqui você vai nascer já com uma alma pré-existente, você já existia antes de você nascer, e você tem uma vantagem: antes de você nascer, Deus passou a história na sua memória, na sua mente. Você sabia que ia passar por isso. Então você sabe, você nasce, só que na hora do seu nascimento acontece um apagão. Sua memória se apaga. E depois você tem que ir passando essas provações até o dia que a palavra de Deus te encontra de novo. Quando a palavra de Deus te encontrar, porque a palavra não caiu, agora você vai voltar para o mundo original. Qual que é a salvação? A salvação é o Logos, a palavra de Deus, Jesus, vir até o mundo para resgatar a gente aqui embaixo. Orígenes não ensina a doutrina da autoexpiação da culpa, tá bem? A autoexpiação é você, através das provações, pagar pelos seus pecados, como ensina a lei do karma. Orígenes não ensina a lei do karma. Orígenes ele ensina que nasceu nesse plano terreno, e nesse plano terreno você vai passar por provações para poder ter uma iluminação mental, para ver que não adianta você querer se desprender do céu. Esse negócio de buscar a sua própria personalidade, os seus próprios valores, isso aí é pecado. Você precisa ter tudo em comum com seus irmãos e com Deus. Precisa viver numa comunidade. E para aprender a viver em comunidade, Deus te colocou aqui embaixo para mostrar para você quão amargo é viver sozinho, viver solitário, viver por conta própria, ter que comer do próprio suor do rosto e ter que disputar com seu irmão um palmo de terra. A vida aqui embaixo é uma grande lição de que não presta. O mundo não presta. Esse ensino ele é ensinado com tanta eloquência e com tanta frequência que convence as pessoas. Hoje eu estou dando só uma aula de teologia, eu não estou dando uma doutrinação para vocês, mas eu gostaria que vocês pensassem em Orígenes como um mestre eloquente, que tem discípulos, e a vida dele mostra isso. Ele se emasculou, ele se castrou, ele estava pronto a ser martirizado. Então o que ele está falando, ele fala com o preço da própria vida. Você está ouvindo um homem piedoso, um homem que realmente acredita naquilo que ele está ensinando, e as pessoas que ouvem ele sentem o que a gente chama de presença de Deus, sentem o Espírito Santo na vida de Orígenes. Os ensinos dele são radicais. E por que ele diz isso? Que as almas são pré-existentes? É para explicar a origem do pecado. O pecado se originou lá em cima e não aqui embaixo.
O pecado se originou individualmente. Por isso você não traz o pecado de Adão. Ele não acredita, igual o Tertuliano, vocês lembram da aula que eu falei sobre Tertuliano? Ele não acredita no traducionismo. O que o traducionismo diz? O traducionismo diz que a tua alma, ela veio migrando de geração em geração. Tua alma estava no seu tataravô, que passou para o seu bisavô, que foi para o seu avô, que chegou no seu pai e está em você. Isso aí é traducionismo. E é por isso que você traz o pecado de Adão, porque o pecado de Adão vai sendo traduzido, tá, ou transmitido de geração em geração, de pai para filho, de pai para filho. Como disse o apóstolo Paulo: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Que é assim que Agostinho entende também. Agostinho é o pai da igreja que nós vamos estudar na próxima aula, e vai ser o último que a gente vai estudar na semana que vem. E depois a gente vai para a avaliação de múltipla escolha, tá bem? Alternativa. Está todo mundo no grupo, né? Todo mundo no grupo. Vocês vão ver que eu vou mandar depois, no dia da avaliação, a avaliação lá no grupo, para vocês responderem por ali. Bom, vai ser fácil. Vamos tentar dessa maneira. Não vai ser difícil, não. Bom, a doutrina do pecado, de acordo com Orígenes, não é traducionista. Não é traducionista. Você não tem nada a ver com o pecado de Adão. Você tem a ver com o seu pecado. Você gerou o seu próprio pecado. Você é o único responsável pelas suas escolhas e decisões arbitrárias, tá? É você que julgou que tinha que escolher assim. E por isso que você leva essa vida toda ruim do jeito que é. Nada a ver com o pecado de Adão. E o pecado de Adão, o que tem a ver também? O pecado de Adão simboliza, é um emblema daquilo que aconteceu no céu. O pecado que Adão tinha cometido lá no mundo original, ele cometeu no jardim do Éden também, mostrando a malignidade do mal. Orígenes entende que o mal é maligno, extremamente maligno. Por quê? Mesmo estando no céu, as almas pecaram. Mesmo estando nos céus, os anjos pecaram. E mesmo estando no paraíso, a serpente era o diabo. E mesmo estando no paraíso, Adão e Eva pecaram. Quer dizer que o mal não tem nada a ver com a sociedade onde você vive. O mal não tem relação com o ambiente. E o mal também não tem relação com a tentação. O mal tem a relação com o poder que ele tem. Ele é excessivamente maligno e perverso. Esteja você onde você estiver, o mal vai te assediar, porque o mal te quer. E o mal, ele tem essa função mesmo. O problema é que a gente vai perguntar: quem foi que criou o mal? O mal é assim, mal, perverso, e ele faz o serviço dele muito bem feito. Quem foi que criou o mal? Aí Orígenes vai dizer: o mal nasceu no coração das almas, que Deus criou potencialmente boas e potencialmente más. Ser criado potencialmente não significa que você foi criado para isso. Você tem um carro lá que ele tem potência de chegar até 500 km por hora, potencialmente, mas ele não vai chegar a 500 km por hora, porque quando der 250 ele já está voando na pista, mas ele tem potência para isso. Então Deus criou o ser humano com a potência para o bem, potência para o mal. Qual botão eu vou apertar? As almas apertaram o botão vermelho. A alma preferiu o mal, e a condenação é essa: a luz veio, mas os homens amam as trevas. Essa é a condenação. Essa é a primeira doutrina radical de Orígenes. Você é pré-existente. E se você é pré-existente, você também é imortal, porque ele ensinava a imortalidade das almas. Mas o que acontece então? Sendo que eu vivo só 80 anos, no máximo, o que acontece com essa alma aqui? Aí o Orígenes fala: essa alma aqui vai voltar. Ele não fala isso claramente, mas ele dá a entender que existe reencarnação. Ele não fala isso letra por letra, mas ele dá a entender que existe uma peregrinação da alma. E essa peregrinação não significa que vai reencarnar aqui. Significa que você vai reencarnar num outro plano, num outro mundo de Deus, porque Deus criou mundos espirituais, e você vai reencarnar numa próxima a vida com a mesma alma, mas com outro corpo.
E esse novo corpo que você vai receber é de acordo com o outro mundo que você está. Isso aí é regra para todo mundo. Quanto mais você se iluminar, bem melhor para você. Você vai para um plano superior. A não ser que você tenha um encontro com o Logos. Se você tiver um encontro com o Cristo vai te encontrar em qualquer mundo que você tiver. Vamos supor que você fosse uma reencarnação de 1000 anos atrás. Aí você demorou 1000 anos para reencarnar. Aí você veio para cá. Você veio para cá. Aqui o Cristo te encontrou. Acabou, não precisa mais reencarnar. Não precisa mais ir para outro plano, para outro mundo. Acabou a sua peregrinação. Jesus é o porto seguro e o ponto final. E um novo começo. O que é diferente da doutrina espírita. A doutrina espírita diz que você continua reencarnando infinitamente, tá bem? Infinitamente. Até você virar um espírito de luz. E esse espírito de luz você vai ter consciência cósmica junto com o Nirvana. Isso aí é a doutrina da reencarnação dos espíritas. Não é assim que o Orígenes ensinava. Reencarnou? Reencarnou, mas foi para um outro plano. Ou um plano superior, ou um plano inferior. Porque tanto você pode se iluminar, quanto você pode ficar pior. E aí vai descer para o mundo dos mortos. E o Logos, que é o Cristo, tem que encontrar você lá embaixo. E foi por isso que Cristo foi ao mundo dos mortos também. Foi ao Hades, que a gente chama de inferno. Para poder salvar as almas do que estavam no inferno. Para Orígenes, existe uma salvação universal, que é o ponto que eu vou falar já já. Porque ele tem a doutrina da grandeza da alma. Vou dar uma pausa.